Olá, Girlbosses. Fomos abaixo, estávamos a falar em tecnologia e de repente o nosso live vai abaixo. Uau! Urano está a ouvir-nos. Vou pedir à Patrícia para pedir adesão, mais uma vez, aqui ao nosso live. Isto foi muito estranho. Muito estranho. Olá! Olá, Patrícia. O nosso live Falando foi de Urano, abaixo. ele mostrou o ar da graça dele. Era o que eu estava mesmo a pensar, e eu assim, eu não acredito, nós estávamos a falar sobre Urano, tecnologia, com os taurinas, e ele deu o sinal dele, Deu o aqui. sinal dele. Exatamente. Muito estranho. Estávamos falando dele. Pois é. Há coisas. Olha, então, se calhar passávamos aos tópicos que nós hoje vamos aqui abordar, assim, que tu achas fundamental para qualquer empreendedora. Tá. Então, acho fundamental no momento dar uma mapeada desse momento para todo empreendedor, toda Uhum. empreendedora que estiver com a gente, compreender, né, fora essa questão da energia de arranque, que realmente esse mapa do ano novo, né, astrológico, ele traz, mas existe um cuidado para que a gente enfrente também a realidade. Eu vou traduzir, né, porque se eu falar só esse astrologuês, as pessoas não vão entender o astrologuês. Então eu vou já traduzir o que está no mapa, que é o mapa de ingresso do Sol, tá? Que está aqui aí na minha frente, esse mapa. O que eu posso traduzir para esse momento, para a gente compreender esse momento? Então, a gente tem uma necessidade dessa realidade que não é, muitas vezes, aquela que a gente quer. Então, nós estamos enfrentando algo que a gente, muitas vezes, não quer. Então, por exemplo, esse vírus, essa situação agora que é urgente, emergente, né? Realidade total e que não dá para fugir. Então é aquela coisa de não dá para espernear, ficar chorando, gritando, achando que vai voltar ao que era. Então é uma realidade, tem que ter o quê? Racionalidade, discernimento e enfrentar. Ou seja, a economia pode vir a sofrer realmente. Então Uhum. essa realidade para o empreendedor, ela é muito importante, porque pode não ser o melhor momento agora de realmente fazer grandes investimentos, por exemplo agora, né? Então agora é aquele momento de produzir coisas, principalmente criatividade, como você Uhum. falou, o retiro criativo, sim, né? Colocar as ideias no papel para quem vai começar um negócio, colocar o projeto, até produzir esse projeto internamente, fazer ele nascer, mas aquela questão de investir grandes somas, por exemplo, tem que dar uma esperada para ver que rumo vai tomar essa situação Mas toda. A a gente boa tem que dar uma notícia, esperada. a boa notícia, Patrícia, é que se estivermos a falar de empreendedorismo digital, nunca praticamente tem um investimento grande. Então, Exatamente, exatamente. exatamente. Então, serviços online, Ah, esse mundo total. lançarem a vossa marca pessoal, que no fundo não tem grandes investimentos, estamos a falar de um site, estamos a Sim, falar das vossas redes, ativar a vossa presença, pensar quais são os serviços que vocês podem disponibilizar online neste momento, sim. isso é ok, não é, Patrícia? Ok. Aliás, esse era a segunda etapa mesmo. Num sentido geral do empreendedorismo ou dos empresários, aquela realidade. Num segundo momento, o mundo online que se abre para todo mundo. Então, qual é a segunda etapa disso? Para quem não está ainda online, é a outra recomendação que eu faço. O seu negócio ou a sua ideia pode estar online, porque se não está, tem que estar. Tem que ter um caminho online daqui em diante. Então, nós estamos diante desse paradoxo aí, dessa quebra total de paradigmas que não existe mais como voltar antes, voltar como era antes. Então, aqueles negócios que, por exemplo, né, existem negócios aí que eu conheço, que eu faço as consultorias e tudo, Claro. que as pessoas não têm, por exemplo, nem os backups na nuvem, ou não querem nem conversar com as pessoas pelo telefone, montar, por exemplo, um workplace, acham que não precisa. Então, os negócios que não forem por esse caminho, eles estão com muita complicação daqui em diante. Por quê? Porque não vai ter como existir um negócio se a gente não tiver acesso a essas ferramentas. Então vai ser necessário, é só a gente olhar as escolas.
As crianças, por exemplo, que não sabiam mexer nos computadores, vai ter que aprender. Então, esse mundo do online, as pessoas que tinham alguma ressalva contra esse mundo vão ter que mudar a cabeça, a mente O e mindset. entender que isso é bom, isso não é um bicho-papão, como a gente fala no Brasil. Ainda hoje fiz uma publicação no LinkedIn, onde eu sou muito ativa também, a comentar que ainda há 5 meses atrás eu estive na Antena 3, na rádio, a falar sobre trabalho remoto. E mal nós imaginávamos que passados 5 meses estaríamos a viver esta experiência. Recebemos na altura muitas mensagens de ouvintes, a maior parte deles estava de acordo e tinham interesse em saber mais, porém diziam que na empresa deles não era permitido, Exatamente. era uma realidade completamente distante e do nada, neste momento, estamos todos, ainda que de forma forçada, não é? A Sim, viver a experiência de home office, não é? Que não é trabalho remoto, porque trabalho remoto podemos trabalhar a partir de qualquer parte do mundo, mas sim. toda a gente está a perceber-se como realmente aquele trabalho, aquela empresa que nos tinha dito que não era Que possível, não era afinal possível, é possível. é possível. Então, esse paradigma que você falou agora é o que está sendo rompido de vez, mas já estava sendo sinalizado há muitos anos. A astrologia já vinha falando isso, a gente tem uma mudança aí, uma sinalização desde 2009, Uhum, desde quando Plutão entrou em Capricórnio. Está vindo grandes transformações sociais, econômicas e políticas uhum, desde quando ele entrou em Capricórnio. Só foi se intensificando. Aí, há 2 anos atrás, Saturno entrou em Capricórnio e isso foi uhum. ficando mais forte. Quando chegou no final do ano passado, Júpiter chegou em Capricórnio e aí começou a caminhada para aquilo que chamamos esse ano de tríplice conjunção. E é isso que todos os astrólogos começaram a falar por aí, a tríplice conjunção, que sabíamos que ia acontecer isso em janeiro desse Ok. ano e sabíamos que ia vir uma grande transformação, só que ninguém sabia O que ia que ser era, não é? forçado em um vírus, né? Ninguém sabia que era isso. Mas todo mundo falou, eu falei muito ano passado, ano retrasado, que a sociedade, as pessoas estavam sendo chamadas a uma grande transformação. E não é transformação assim, eu vou mudar um pouco meu cabelo. Não é uma mudança de cabelo. É assim, arrancar o cabelo de vez. É mais ou menos isso. Então era radical. E radical é uma coisa que realmente não volta mais. Então as pessoas que aprenderam que elas podem usar o computador, que elas podem ser produtivas sem precisar ir até o trabalho, elas podem trabalhar de algum lugar sem ser a empresa. O que aconteceu com a cabeça dessas pessoas? Bum. Alguma coisa lá dentro Um fez isso, clique. entende? Então essas pessoas e nós todos, entendeu? Estamos e fomos chamados, na verdade, com esse momento, com essa ruptura, com esse momento muito, muito forte, é um choque, mas É. a gente cresceu. Isso aí é um crescimento imenso que vai acontecer nas pessoas. E As a empresas gratidão também. resistentes, hã? E a gratidão, eu já vi muitas pessoas a falar muito da gratidão, gratidão, liberdade também. Ahm, eu mesma, por exemplo, já ouvi a minha irmã, que tem 15 anos, a dizer que isto, estamos a falar de crianças, não é? Adolescentes, que o sonho deles era estar em casa. Adoravam estar em casa, no computador ou a ver séries, e ela disse-me: Mana, a primeira coisa que eu vou fazer quando isto acabar é sair e beijar o chão da rua. Portanto, Pois é. eu acho que está mesmo a acontecer uma enorme transformação. As pessoas estão a sentir o poder da gratidão, ainda que não o digam, talvez, Sim, expressamente, eu sim. sou grato, a gratidão, mas o sentimento acho que está lá. Sim, sim. E a individualidade também, como a gente pode com a nossa, aí entra essa responsabilização, a nossa individualidade, a nossa liderança e o nosso empreendedorismo, como você falou no começo. Não precisa ter um negócio, mas Não. você está numa empresa, você pode desenvolver o seu empreendedorismo. Uhum. E isso é também desenvolver sua liderança pessoal. Ou seja, onde você pode fazer a sua diferença do lugar onde você está. Então, É, a sua empresa não faz, mas você pode fazer algo. É exatamente. parar de ficar tendo aquela dependência. Esse é outro rompimento importante que está acontecendo.
a ideia de que nós temos que depender o tempo todo, depender do governo, depender da empresa, depender do patrão, depender de alguém que diga o que tem que fazer. Hoje, com essa história toda, a gente teve que tomar decisões, decisões individuais, muito Mas mesmo fortes. Vai trabalhar, não vai, tem que lavar a mão, tem que higienizar, responsabilidade de não contaminar o seu assim. companheiro, o seu colega. E Isso Patrícia, é liderança pessoal. aquelas pessoas que mesmo assim estão, não estão a aderir à transformação, ainda estão fechadas a essa transformação. O que é que tu achas que lhes pode vir a acontecer? Achas que vão ter consequências para elas, para essas É, pessoas? vão ter. As consequências também estão sendo sinalizadas já há um bom tempo, né? Então, no mundo profissional, no mundo dos negócios, a gente vê muitas empresas há um tempo atrás que quebraram, né? Agora, no mundo na parte mais drástica, é assim, quem não acompanha mudanças. Por exemplo, empresas que não informatizaram, não puseram ali a informatização na época certa, lá atrás, elas muitas quebraram. Então, Pois. do ponto de vista também da questão drástica, da questão de transformação, existe um processo que, se não correr, existe essa mesma quebra. Isso também do ponto de vista individual. As crianças e as pessoas adultas que não estão entendendo isso, como é que elas vão conversar com os seus próprios filhos? Como é que elas vão conversar com seus próprios netos daqui, sei lá, 2 meses? Porque é um abismo que existe entre esses mais jovens, entre nós, por exemplo, que entendemos, não precisa ser jovem de idade, mas esse jovem que está nessa qualidade do novo, né? Esse é o jovem, a qualidade do novo, e as pessoas que não entendem de forma nenhuma e não querem entender. Pois Então, eu o acho maior que esse é o problema problema, não querem ter. esse, esse é o problema. É a resistência. Então, existe uma palavra, que é uma palavra que também está na qualidade do mapa do ano, que é a questão de resistir ao óbvio, resistir à onda que está te levando. Então, às vezes, você tem que soltar, desapegar e deixar essa onda te levar para um lugar melhor. Então, as pessoas não estavam entendendo, alguns não estão entendendo, que o lugar é melhor. Essa tecnologia, ela não é uma coisa horrorosa, ela também vai levar as pessoas a uma melhoria, melhoria de produtividade, melhoria de vida, qualidade de vida, bem-estar, satisfação pessoal, saúde, né? Como a tecnologia ajuda na saúde, agora, hoje em dia mesmo. Como as informações que foram trocadas entre todos os médicos do mundo, na rapidez que a tecnologia é possível fazer, como isso salvou vidas. E sem a Exatamente. tecnologia não poderia acontecer, Pois não. A entende? tecnologia, eu acho que também vai haver uma mudança de paradigma em relação à tecnologia, porque tal como é como o dinheiro, não é? Acho que o Outro ponto dinheiro, também. a tecnologia são duas coisas que têm uma energia muito forte, mas ainda há pessoas que têm um preconceito Isso, relacionado com o dinheiro e com a tecnologia, porque é o que vai nos destruir, é o é, causador de todo o mal no mundo, mas é também aquilo que te está a salvar neste momento, não é? Porque tanto exatamente. o dinheiro não é o mal, a tecnologia não é o mal, é a forma como as pessoas utilizam as coisas que faz o Exatamente. mal, não é? Isso. E isso no mapa também tem uma sinalização dos valores. Então, no mapa também isso fala, esse ano, de como as pessoas vão. Aliás, esse é um ponto de atrito do mapa, de desafio, né? De dificuldade, por exemplo, porque nós vamos ter que rever esses valores. Os valores financeiros, os valores dos recursos, de como usamos esses recursos, e vai ter que mudar alguma coisa. As É. pessoas não vão mais poder achar que tecnologia, que dinheiro é o mal do mundo. Pois. Porque não é. Eu recordo Qual a realidade? de falar. Não é a verdade, né? E é um ano que vai precisar buscar a verdade. A verdade é a realidade. Qual é a realidade que se mostra? Então não dá para lutar contra números, contra fatos, contra a realidade. Por mais ideias que a gente tenha, por mais ideologias que a gente tenha, a gente tem que enfrentar o que é real. E real é o que está aí na nossa frente. Então, esse é um ponto importante do ano. Enfrentar a realidade como ela é, não como a gente gostaria, e aí sim transformá-la naquilo que a gente quer que seja. Porque se você não encontra o que é, você não transforma no que você quer que seja. Então não dá para viver de ilusão, de é um mundo como a gente gostaria. Não, a gente quer, então faz agora, enfrenta. Então esse enfrentamento é o grande desafio do ano. Realidade, enfrentamento. Menos dependência,
mais assumir responsabilidade pela sua história, né? E eu falo bastante, venho falando há 2 anos já, menos emprego, mais trabalho, certo? Mais girl bosses. Exatamente, exatamente. Mais trabalho. O negócio é trabalhar, gente, trabalhar e parar de achar que tem que ter dependência. Vamos criar trabalho. Não tem um emprego, então vamos criar um trabalho. Criamos trabalho. E aí a tecnologia é a grande aliada. E é isso que Sem vem dúvida. acontecendo desde o ano passado, quando esse Urano entrou no signo do trabalho, que é o signo de Uhum. Touro. É o E como é signo do dinheiro. é? Então, Touro é o signo do trabalho, do dinheiro, dos valores, das relações, o signo de Vênus. Então, é isso que está sendo, assim, criando rupturas, criando rompimentos, pedindo inovação, trazendo muita mudança, né? E é um ano que pega exatamente tudo isso, pede exatamente essas mudanças, traz oportunidades nesse campo. E assim, todo mundo que estiver aberto a isso, vai se beneficiar? Vai, porque vai conseguir visualizar. Nós estamos renascendo aí com a lua em Aquário, essa é a lua do ano, né? Astrológico para o mundo inteiro, e é uma lua de visualização de futuro. A lua rege toda a motivação das pessoas. Então, como é que nós vamos nos motivar enquanto empreendedores? A gente vai se motivar olhando o futuro e não olhando aquele passado. Ah, devia ser daquele jeito. Ah, o governo tinha que fazer tal coisa. Ah, o meu não sei quem tinha que... Gente, tem que fazer isso aqui, ó, cortar, olhar para frente. O que podemos fazer? É daqui para frente, porque atrás já foi. Olha, Patrícia, eu acho que a maior dificuldade das pessoas, e quando digo pessoas estou-me a incluir a mim também, apesar de estar muito dentro deste campo do desenvolvimento pessoal e profissional, eu acho que o mais complicado é saber como cortar, como fazer as coisas, o que é que eu tenho de fazer especificamente para eu mudar esse mindset, ou para mudar esse hábito, ou para mudar, para me transformar, não é? Há coisas que nós sabemos que temos que fazer, mas como é que nós podemos fazer, não é? Eu acho que isso é pano para mangas, para outra conversa, muito Com mais longa, certeza. provavelmente, não é? Mas acho que é também uma fase muito boa para pesquisar mais, investigar, estudar, tirar um curso, uma formação, não é? Também Sim, é. o momento é ideal para isso, principalmente agora que realmente a gente precisa ficar dentro de casa, né? É uma É. quarentena forçada, realmente estamos no retiro, mas é um retiro criativo. Eu adorei essa frase sua. É exatamente isso, e é um momento para produção intelectual. É. Então a gente está com uma posição muito favorável para expandir a nossa mente. Então eu acho que começa, uma das coisas que a gente tem que fazer no início é começar a entender o que é que nos bloqueia. É fácil a gente perceber, porque a gente tem que se perguntar a hora que a gente imagina a vida como a gente quer, ao Uhum. mesmo tempo vem a contra, vem a ideia contrária. Anota essa ideia contrária, porque é ela que você tem que trabalhar. Quando a gente imagina, eu quero ter um negócio, ah, mas eu não tenho dinheiro. Essa é a ideia. É essa que você tem que anotar. Ah, eu gostaria de ter uma empresa X. Ah, mas eu não tenho conhecimento. Esse é o bloqueio. Isso é Eu que você tem que gostava de anotar. ganhar 5.000 euros por mês. Isso é impossível. Essa é a ideia que você tem que anotar. Então, Não é? num primeiro momento, você tem que anotar mesmo, pode fazer até um bloco ali de tudo que a sua mente registra como negativa as coisas que Exato. você tem vontade, que você está vendo. Então, você visualiza o futuro, mas você nega por alguma ideia. Essas ideias que você negou, faz uma lista, que vai dar pano para manga mesmo. Vai ter uma lista dessas ideias. E são elas que você começa a trabalhar, porque são elas as impeditivas. São as ideias que vão precisar. Esse ano, com o mapa que a gente tem do ano, são as que tem que vir abaixo. São as Uhum. que a gente tem que soltar, as que a gente tem que transformar, as que a gente tem que compreender e soltar, entender Olha, e ir para Patrícia, frente. para quem está aqui a chegar neste momento, nós estamos a falar sobre astrologia para negócios e empreendedoras. Um, e eu acho que se calhar podíamos fazer esta clarificação, que é quando nós estamos a falar de astrologia para negócios, como a Patrícia falou no início, é preciso fazer um mapa astral. Então não podem ir só pelos signos. Ah, eu sou touro. Ou eu, sou carneiro. Então,
Sim, Não, precisa mesmo de fazer um mapa astral, correto? sim. Quando a gente faz todo o trabalho, então aí sim, toda a consultoria, óbvio, a gente vai precisar sim da ferramenta toda, porque como é personalizado, então isso aí é em cima de todo o seu mapa astrológico, precisa de toda essa informação. Agora, o que que é importante todo mundo entender? O que é o signo? Porque as pessoas também gostam da informação do horóscopo. O horóscopo é um tipo de entretenimento. Quando a gente fala do horóscopo, nós estamos falando de alguma informação astrológica? Estamos. É uma informação, mas não é astrologia, num sentido amplo. Então não dá para dizer que o signo do horóscopo ele vai te definir como uma pessoa, de forma nenhuma. Porque o mapa tem muita mais coisa do que apenas o signo do Sol. Uhum. Então, o signo do Sol é o seu signo do horóscopo. Quando a gente fala assim, eu sou taurina, eu sou gêmeos, eu sou carneiro, o que que nós estamos falando? Nós estamos falando que quando nascemos, né, daqueles todos os astros que estavam no Uhum. céu, o Sol estava naquele signo, Ok. do ponto de vista da Terra. A Terra gira em torno do Sol, a cada dia, a cada mês ela vai estar numa posição, e aí o Sol, em referência à Terra, vai estar numa posição do signo. Isso que é o signo solar, ele é fundamental e ele é nossa essência, mas ele não é o mapa inteiro. Pois. Há muito mais. Então, ele não é o mapa inteiro. Então, quando as pessoas querem, por exemplo, alguma informação astrológica, mas não tem ainda o mapa na mão, não tem o acesso, o Sol é uma referência importante, desde que todo mundo saiba o que é que está lendo. Então, quando alguém for ler o horóscopo, o que aquela pessoa tem que saber? Que ao ler aquela informação, ela está lendo sobre a essência. Ela não está lendo sobre as atitudes, ela não está lendo sobre as emoções, ela não está lendo sobre a forma que ela se estrutura, ela não está lendo sobre a forma que ela se desenvolve intelectualmente, ela não está lendo sobre a forma que ela se transforma, ela não está lendo sobre a forma que ela se comunica, ela não está lendo sobre a forma que ela sente as coisas, percebe as coisas, os sinais, né? Ela não está lendo sobre a forma que ela age, que ela se impulsiona pela vida, que ela combate a vida. Tudo isso são os outros planetas que eu falei agora, traduzidos, Por né? isso é que é O um que que ela está entretenimento. lendo? Ela está lendo a essência, ela está lendo aquilo que ela veio ser, que um dia ela tem que expressar aquilo, é a natureza do Sol. É importante? É. Os signos se dividem em 4 elementos, e isso é legal a gente saber também. Outra informação que é legal a gente Uhum. saber, se você é do signo de água, de terra, de fogo, de ar. Então nós temos grupinhos de signos. Isso é legal também a gente saber, porque é fácil, é uma referência que a gente pode no relacionamento profissional, é uma informação muito fácil de obter, sem Ok. você precisar pegar o mapa das pessoas, tá? Ok, então E é vamos uma falar sobre referência isso. importante. Hã? Vamos então falar sobre isso agora. Então vamos lá, as pessoas anotando aí que vai ser legal. Quem, Então a gente quem tem quer assim, ó. contribuir, só Patrícia, para mais uma vez ficarem connosco aqui na nossa live, porque estamos a falar sobre astrologia para negócios e vamos agora falar sobre os elementos, são 4 grupos, como a Patrícia disse, e vai ter influência se és empreendedor ou queres começar um negócio próprio agora, online, por exemplo. Então fica já atento ao que a Patrícia vai agora dizer neste momento. Sim, então vamos lá. Então a gente tem ali 4 grupos, né, de signos, cada grupo 3 signos, tá? Uhum. Então eles são 12 signos, cada elemento vão ter 3 signos para cada grupo de elemento. Então são os 4 elementos da natureza e esses 4 elementos a gente pode entender esses 4 como um processo, como um circuito, tá? Então a gente tem o fogo, signos do fogo, e aí nós temos Carneiro, Leão e Sagitário, os Uhum. 3 signos do fogo. Qual a característica desse conjunto do fogo? É o conjunto da ação, do impulso. A gente fala que são os protagonistas, porque gostam de estar na frente da batalha. Existem muitas empreendedoras com características de fogo, muita, seja no ascendente, seja na lua, seja em aspectos com o sol, né? O fogo é uma característica empreendedora, bem Quais são? forte, né? Pode repetir? Os signos? Carneiro, leão e sagitário, tá? Carneiro, Leão. Ok. Quem é Isso. de E Carneiro, é Leão e importante. Sagitário? Ponha aqui no chat. Isso, põe aí no chat. Outra coisa importante, muita gente também pergunta, qual é o melhor signo
para empreender. Todos os signos podem ser empreendedores. Isso não existe signo que é melhor para ser empreendedor. Não existe signo melhor que o outro, tá? Isso também é outra coisa importante. O que a gente tem é um conjunto no mapa com uma característica mais acentuada do elemento fogo, mas isso é o conjunto inteiro do mapa, tá bom? Isso é importante também, porque às vezes as pessoas falam, mas eu não sou nem leão, nem carneiro e nem sagitário, então eu não vou poder ser empresária e não vou poder ser empreendedora. Não é assim, tá? Depois a gente tem a turma da Terra, o grupo da Terra. A turma da Terra, que o mapa, inclusive, do ano, tem muita ênfase no grupo de Terra, tá? É a turma do Touro. Então, signos de Touro, seu signo, é Touro, Virgem e Capricórnio. Esses 3 signos de Terra, que vêm em seguida do fogo, trazem as características de execução. Execução. Então, se o fogo é aquele que dá aquele start, aquela faísca, né? Aquele impulso, por isso que tem a questão da liderança como uma característica de fogo, temos a terra como aquele que vai executar as coisas, que vai organizar, que tem a disciplina, que vai planejar. Ou seja, vai pôr a mão na massa ali e vai fazer a coisa acontecer. Sem terra não existe execução de nada. Eu costumo dizer que não adianta ter a faísca do fogo se não tiver a disciplina da terra, né? A organização, o planeamento, isso é a terra que traz. E nós temos um mapa esse ano de muita terra. Então nós estamos com essa força de terra a nos dar sustentação para conseguir executar as coisas. Por isso que eu falo que é a hora de fazer, é a hora da produção, né? Produção é uma questão de terra. Tá? Isso Aí os vem a dois. turma. Eu só vou fazer aqui uma nota. Se os signos deste elemento terra desenvolverem o seu espírito empreendedor, então podem tornar-se até Isso, melhores líderes do que os do elemento da. exatamente, é uma dupla muito boa, né? Terra com fogo. E isso também depois vai nos dar, e aí é uma live, uma outra live para a gente falar também, aquelas questões dos estilos de liderança. Nós Ah, temos sim. aí nas combinações dos elementos estilos de liderança. Tem o líder que tem estilo de líder de terra, o líder do fogo, o líder da água, o líder do ar. São os estilos de liderança, tá? O líder do fogo é aquele que ele é menos disciplinado, ele não fica muito numa sala, ele está mais no palco da vida, ele quer ficar ali no meio da turma, ele quer ficar na expressão pessoal, na identidade. A terra é o executor, é o que precisa ter planilhas, precisa ter muitas planilhas, o líder de terra, né? Aí vem a turma do ar, então é o Gêmeos, a Balança, né? Libra, Brasil, e Aquário. Então a turma de ar é a turma das ideias, é a turma mental, é a turma das relações interpessoais. Então eles precisam trocar, movimentar, falar, não pode deixar a turma do ar sem falar. A turma do ar que não fala, eles ficam doentes, eles têm que falar. Quem é do Precisam ar? das Põe aqui no ideias, chat. né? Precisam falar, precisam trocar, né? Trocar as ideias e aprender. Então a turma do ar é a turma intelectual, né? Que precisa de cursos, precisa aprender, precisa trocar conhecimentos e precisa do movimento. Por isso que o comércio também está envolvido com esses signos do ar. Relacionamento, vendas, negociações, é a turma do ar. E depois vem a turma da água, que é a turma das emoções. Então aí nós temos o signo de Caranguejo, temos o signo de Escorpião e o signo de Peixes. Então essa turminha da água é a turminha da empatia, a turminha da sensibilização, aquela turma que sente, não necessariamente fala, mas sente. É a turma que agora, né, está sendo muito solicitada no momento atual. Então é a compaixão, é a turma que está cuidando dos seres humanos agora. A turma da água está cuidando dos seres humanos que estão necessitados. Muito Então importante. essa turma de assessoria, né, os enfermeiros, essa profissão, enfermagem, por exemplo, ela é muito característica de água. Os coaches, os terapeutas, né, as pessoas que trazem uma capacidade ou uma característica de cuidar. Cuidar é uma palavra bem característica de signo de água. E a gente tem os 4 elementos no mapa. Então nós somos no nosso mapa esses 12 signos. Então a gente é um conjunto desses 12 signos, né? Agora, a gente tem o Sol em um signo desses. Então nós podemos também entender que a nossa essência está num elemento. E esse elemento se torna bastante fundamental para nós. E nós podemos desenvolver muito esse elemento. Então imagina que alguém é de Gêmeos. Essa pessoa, ela tem que estar nesse movimento do ar. A pessoa de terra, como você, Touro, tem que estar executando, não dá para não fazer.
tem que estar produzindo, executando, materializando. Outra palavra de terra, materializar. A questão financeira é fundamental para a turma da terra, né? Não falar em materializações para a turma da terra é complicado, porque são as pessoas que vieram concretizar. Então, não dá para ficar só pensando, falando ideias. Tem que fazer. Tem que sair para fora, não é? Tem que Tem que colocar sair lá, para fora, tem que executar. senão fica aqui e começamos a Exatamente, tem que pôr é, para fora, tem que executar. Então essa se torna o quê? A sua grande força interior. Então o nosso sol é a nossa grande potência interior que nós viemos ser. Isso é o que nós trazemos como uma semente que nós viemos desenvolver ao longo da vida. Isso é uma coisa acessível para todo mundo. Mesmo que a gente não tenha um mapa, nós temos sim, acesso ao signo de todo mundo. É só perguntar a data de nascimento. É a informação mais fácil da gente ter. Então, nas relações de empresas ou dos empreendedores, isso é muito fácil da gente trabalhar. Sabendo qual é o seu signo, trabalhar essa sua essência, perguntar o signo das pessoas que se relacionam com você e separar as pessoas nesses elementos. Então, é um tipo de trabalho bem interessante. Não é muito. saber que alguns elementos são mais compatíveis, outros são Pois. menos. Então é só a gente entender terra e fogo, né? Não são tão compatíveis, brigam. Porque a turma da terra quer que as coisas sejam organizadas, a turma do fogo quer sair fazendo, assim, quer sair acontecendo, sem tanta disciplina como a terra quer, né? Quer o impulso. Então muitas vezes não pensam. Eles dão aquele impulso para frente, mas não pensam. A turma da terra às vezes pensa muito para fazer as coisas, que é muito organizado, às vezes demora para fazer. A turma do fogo é mais rápida, mas sem tanta estrutura. Mas Então depois precisa depende unir de cada essas duas pessoa, não coisas. é, Patrícia? Depende de cada pessoa, depois do seu mapa astral, Exatamente. se é mesmo essa uma característica assim tão forte para aquela pessoa, não é? Porque eu, por Isso, exemplo, porque eu tem. não me revejo tanto nessa organização toda. Por exemplo, eu até me Exatamente. revejo bastante, estou ali entre o fogo, talvez, e a terra, porque muitas vezes eu quero só atirar para o mundo, como costuma dizer, sem muitos pormenores. E às vezes é preciso, pronto. E noutras coisas já organizo mais, noutras nem tanto. Então acho que é mesmo necessário realmente o mapa astral Exatamente. e algo mais completo para quem tem interesse realmente em saber como é que a astrologia pode influenciar o vosso negócio, a vossa empresa, se é para lançar o projeto ou não, quando não é, saber mais sobre nós mesmas enquanto empreendedoras também, não é? Como é que Sim, vamos sim. reagir na tomada das decisões e tudo mais, não é? Acho que é. Isso é uma outra coisa legal, a decisão, né? Quando as pessoas falam, ah, mas a astrologia vai lá e decide. Não, nunca decide, né? O que decide é a pessoa, mas a astrologia traz conhecimentos da sua vida, ou seja, amplia, né? É, O seu mapa, amplia as suas perspectivas, faz você ter mais informação é. para poder decidir. Então, você tendo mais informações da sua vida, do seu potencial para você decidir, você aumenta a sua chance de acertar porque você tem mais conhecimento do caminho, né? Exatamente. Então você É não esse está o andando objetivo. no escuro, Acho que você está quanto mais andando sabendo onde você está. informação, melhor. É, você acerta mais. Então não é a astrologia que é o astrólogo, por exemplo, que vai decidir pelo cliente de forma Não. nunca, né? E até falta de ética. Mas são as informações passadas que te dão, vamos dizer assim, um leque, né? De muita informação que faz você ter mais condição de planejar, mais condição de decidir e mais condição de criar estratégias. E Esse é até um outro mesmo para a ponto pessoa importante. sentir-se mais segura em tomar as decisões, não é? Isso, Porque às vezes não isso. tomamos, às vezes bloqueamos e não tomamos uma decisão por falta de informação, falta de segurança, estamos inseguros e talvez seja uma boa opção, não é? Recorrer ao mapa astral, à astrologia, para sabermos então qual é o melhor caminho a seguir, Exatamente. não é? Lembrando que o mapa é seu. Isso que é importante Sim, também é as único, pessoas não é? entenderem. É único. Ou seja, não vai ter um mapa igual, né? Porque não tem uma pessoa que nasceu junto com você, só se for irmão gêmeo.
né? Pois. Que é a exceção da história, a exceção da regra. Mas não vai ter, as configurações para serem iguais tem que ser matematicamente igual, é muito dado, é muita variável para ser igual. Então, ele é único, ele é realmente um desenho ali muito complexo, com muito elemento. Então, ele é o seu potencial. Lá está toda a sua história, né? E os desdobramentos dele ao longo da sua vida também. Ou seja, Fantástico. aqueles prognósticos que a gente vai fazer lá para frente, olhar lá na frente. E esse olhar na frente não é o adivinhar, é olhar, é cruzar a informação do que vai acontecer em termos de movimento planetário com o seu potencial inicial. Muito Então, bom. esse cruzamento, de onde estão os planetas hoje no céu, onde eles estão amanhã, e cruzar com o seu mapa natal, Uhum. é o que nós chamamos de previsão astrológica. Isso é a previsão. Muito É bem. por isso que a gente faz o prognóstico. Então, a Uhum. gente sabe onde está andando os planetas, onde eles estão projetados no seu mapa. Que áreas da sua vida, são 12 casas, 12 áreas, que estão sendo, vamos dizer assim, focadas, que estão sendo solicitadas, que estão sendo enfatizadas naquele ano ou naquele período que você for fazer a consulta ou for trabalhar. Uhum. E isso também com o mapa da empresa. Tudo que se faz com o mapa individual, do empresário, do empreendedor, se faz com o mapa do negócio dele, porque o negócio nasceu em algum momento. Ou vai nascer, então a gente faz o mapa do nascimento. Né? Uhum. Para negócios a gente faz o negócio, o mapa de nascimento. Para pessoas eu não faço. Mas Para não é pessoas preciso saber, por exemplo, eu não sei, mas é preciso saber, por exemplo, a hora. Como é que eu vou saber a hora é, do é negócio? a hora do negócio. Por Eu isso que não faço. quando já faço dou um conselho aqui para a turma que vai querer abrir um negócio, quando for abrir, marca dia, o horário que está nascendo aquilo, a inauguração. Mas Se o que for um é, site é mais fácil. Patrícia? O que é Oi? abrir um negócio? É quando surgiu a ideia, o dia em que eu lancei na internet ou o dia em que eu fui abrir nas finanças atividade? Que nasceu na internet. Se for um negócio online, o dia que ele nasceu online. Esse é o nascimento. Ok. Porque às vezes o contrato, ele é só a concepção. Porque às vezes vários negócios estão no contrato, mas não chegam a nascer. Então, as finanças, o contrato em si não é o significado de abertura. Abertura é quando ele é aberto ao público, exatamente como a gente, quando a gente Quando nasce. é É quando a lançado, gente né? respira, né? A gente está na barriga da nossa mãe 9 meses, mas a Uhum. gente só tem mapa astral quando a gente vem para fora, quando a gente nasce, Ok. respira pela primeira vez. Então essa é a mesma analogia com o negócio. Agora cada negócio é diferente no seu nascimento. Então a gente tem diferentes tipos de quando é que abre o negócio. Loja de rua, comércio é diferente de uma consultoria, que é diferente de um site. O site é o mais fácil, porque é só olhar nos dados do site, vai estar o horário que foi para o ar. Por exemplo, Então quem tem aqui no Instagram, se eu for ver o primeiro post, por exemplo, das Girl Bosses Portugal, e está lá a hora e o dia, vai estar, esse exatamente. pode É isso ser aí, pode. a Nasceu aí, isso. informação para fazer o mapa. Então é o Ok. local, a data e o horário. E aí nós temos a data do negócio. E aí a gente faz o cálculo. Fazendo o cálculo, você tem o mapa do seu negócio. Esse mapa do seu negócio, na verdade, ele vai ser lido sempre junto com o seu, vai ser cruzado informação. Aí a gente vai Uhum. compilar ali muitas informações Muito para interessante. poder traçar várias. É sempre um trabalho mais, vamos dizer assim, abrangente, não é uma coisa muito simples, né? Tem que Sim, sim, sim. ajuntar. Eu falo que a gente faz processamento de dados, né? O astrólogo faz processamento de dados, porque é tanta análise, informação aqui, Imagina. informação ali. Tem que cruzar essas informações para poder dar uma interpretação daquilo, Exatamente. né? Exato. Olha, Mas e já nos estão a pedir aqui outra live sobre liderança, tipos de liderança. Já nos pediram vamos aqui. fazer, Depois, vamos fazer, numa vamos. próxima. Adorei a ideia, adorei, Olha, muito legal. obrigada, Patrícia, por Eu esta que live. agradeço, Foi adorei estar aqui, mesmo adorei sua audiência. super interessante. Acho que toda a gente Que bom, ficou mesmo interessada em que fazer o seu bom. mapa astral e o seu negócio, porque é algo que não se ouve tanto, não é? E eu, por isso é que eu te disse, quando eu vi o teu Instagram, não, eu tenho que trazer a Patrícia para fazer uma Ah, que live bom. aqui na Fico Velocities, porque feliz assim que a gente. Fico é, feliz, muito feliz é mesmo. muito De interessante verdade. mesmo, muito interessante, espetacular, como diz a Carol. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Obrigada então Eu que agradeço, então.
E já agora aproveito para deixar a nota que amanhã começa o nosso festival Unstoppable Women. Vai decorrer no Facebook, no nosso grupo Empreendedoras Digitais e Freelancers Unidas. Portanto, convido já todas as pessoas que estão a ver este direto e a ti, Patrícia, também, se ainda não aderiste ao grupo, porque amanhã começam vão ser 4 dias de live talks em diferentes Que áreas. legal. Okay? Então, se quiserem participar, é só aderir ao grupo do Facebook. O link está na bio. Legal. E uma boa semana para todas vocês. Beijinhos. Obrigada para você também, Joana, e para todo mundo Obrigada. também. Tchau, obrigada. Obrigada.